Agora nós vamos falar um pouquinho sobre esses corredores ecológicos, que foi, eu diria para vocês, o grande avanço conseguido nessa epidemia para que a gente pudesse organizar melhor nosso sistema de vigilância, de imunização. E eu tenho impressão, tenho convicção e certeza que esse é um avanço que vai servir para todas as áreas onde incide febre amarela silvestre, do entendimento e de estar na frente na vacinação para a proteção melhor da sociedade. Bom, Adriano Pinter é pesquisador científico da Superintendência de Controle de Endemias e que é diretor também da área de pesquisa da SUSEM. Agradeço o convite, né? Agradeço a atenção de vocês. A gente vai falar um pouquinho, acho que alguns de vocês já presenciaram alguma das outras falas sobre esse assunto. Eu tenho alguns slides que eu gostaria de passar. Será que a gente consegue pôr slides? Que a ideia era tentar mostrar como se deu esse mapeamento, né, e qual foi a lógica, né, de entendimento para perceber a expansão do vírus, né, no estado. Lembrando que, né, já foi falado, o vírus tem uma origem amazônica, né, ele não tinha nunca chegado nessa região desde que a urbanização foi debelada, né, no início do século passado. Daí o vírus não tinha retornado à Mata Atlântica, né, nesses 50, 60 anos, e isso aconteceu agora, e por isso... obrigado. Por isso foi necessário um entendimento da dispersão do vírus, porque ele chegaria numa área altamente densamente povoada, né? A Helena vai falar depois sobre isso, e a estratégia de vacinação não poderia seguir uma estratégia convencional devido ao tempo curto e o excesso de pessoas, um número grande de pessoas. Então, o Renato vai falar, do Adolfo Lutz vai falar disso mais tarde, né, sobre a genética do vírus, mas esse slide mostra, a ideia desse slide é mostrar a entrada do vírus vindo da Amazônia, principalmente o que importa mais importante para a região aqui metropolitana, né, foi a entrada pela região de Minas Gerais, na altura de Poços de Caldas, mais ou menos, né, chegando na região de Monte Alegre, Campinas, Jundiaí, depois a capital, e seguindo o caminho tanto para o Vale do Paraíba quanto para o Vale do Ribeira, né, e o litoral sul. A lógica, né, esse slide mostra como que foi montada essa lógica. Então, a utilização dos dados é fundamental, né, fornecido pelo Centro de Vigilância Epidemiológica, né, como a Regiane mostrou. Os animais, então, são encontrados, né, vocês que trabalham em municípios, vocês são fundamentais nesse processo, né, vocês encontram os animais, né, mortos. Existe a coleta de material, o processamento pelo Adolfo Lutz, né, a compilação desses dados e a utilização posterior desses dados para montar essa modelagem. Então, você consegue imaginar o tamanho, o tanto de pessoas, né, que está envolvida nesse sistema. Nesse caso, quando o vírus chegou, então, em Monte Alegre, era muito claro que ele continuaria descendo, né, numa área que ele nunca esteve antes, né, não era uma área de ocorrência. E esse mapa mostra como isso foi montado. Então, os pontos em amarelo são os primeiros casos dos macacos positivos, e os pontos em vermelho são os casos secundários, que aconteceram logo depois, né? E é possível conectar todos os casos com círculos de 1 quilômetro a partir da borda da floresta. Tá? Então, colocando esses círculos na borda dos fragmentos florestais, você consegue traçar um caminho e conectar todos esses casos, né? Mostrando que existia literalmente um caminho de dispersão. Tá? O sistema da febre amarela é um sistema biológico CIR, né, aquele sistema de suscetível, infectado, recuperado, né, ou morto. Então, um animal, uma vez infectado, ou ele se recupera, ou ele morre, ele não volta a ser suscetível. O que confere, então, uma dispersão de mão única para o vírus, né? Então, ele vai afetando os fragmentos florestais, né, e a gente consegue classificar os fragmentos como fragmento suscetível, fragmento afetado, né, e ele vai seguindo um a um, né, dando passos, né, um a um, e ele não tem essa capacidade de voltar para um fragmento onde ele já afetou todos os animais. Tá? Então, foi feito, o que a gente fez literalmente foi pegar o Sistema de Informação Florestal do Estado de São Paulo, e que tem todos os fragmentos florestais mapeados pelo projeto Biota da FAPESP, e ligar os pontos. Tá? Então, as linhas verdes são os corredores funcionais, né, que são fragmentos florestais com menos de 1 quilômetro um do outro, e as linhas em azul são os corredores estruturais, que é a mata ciliar dos rios. Tá? Então, formam uma estrutura de conexão.
né? Esse cluster em vermelho são as epizootias de Monte Alegre, mostrando que a epizootia estava nesse sentido norte-sul, dentro dessas padrões de temperatura, que a gente chama de isotermas, um pouco mais frios, tá? Porque isso tem a ver com quantidade de floresta, tá? Áreas com maiores coberturas florestais são um pouco mais frias. Então, era muito claro que o vírus desceria nesse sistema de isoterma. Ele não teria porquê, na verdade, a lógica era essa, não teria porquê não chegar em São Paulo, não teria porquê não expandir para Sorocaba e para o Vale do Paraíba, tá? E chegaria certamente na Serra do Mar, né? O sistema mostrou que isso era muito claro. A gente ainda não tinha, nessa época, noção de tempo. O que foi conseguido logo depois, quando o vírus foi expandindo para Jundiaí, foi possível calibrar o sistema, então, mostrando que o vírus estava a saltos, né? Ele conseguia se expandir, dispersar numa velocidade de 2,7 km por dia no período de verão, tá? E início do outono. No entrada do outono, essa dispersão caiu para 1,5 km por dia, e no inverno caiu para 0,3 km por dia, mas nunca parou, tá? A gente teve transmissão no inverno. Aqui são os corredores montados, né? Então o vírus passando pela GVE de Franco da Rocha, né? Os municípios mais afetados, Mairiporã, né? Francisco Morato, Franco da Rocha, e a chegada na capital com o caso do Horto, né? Com a pontuação das datas prováveis de passagem do vírus, tá? Esse caso do Horto também forneceu uma informação muito interessante para a gente. Ele mostrou que da chegada do vírus, né? Do evento fundador da chegada do vírus num fragmento, até a percepção da população dos animais morrendo, né? Então existe um tempo que precisa haver a amplificação do vírus nos mosquitos, né? Nos macacos, até que vários macacos sejam afetados, até que um finalmente morra, né? Caia no local de avistamento público, né? Que o público consiga ver. Isso tem um intervalo mais ou menos de 60 dias. Tá? Então, da chegada do vírus, a percepção das epizootias tem um intervalo de 60 dias, mais ou menos. Tá? Foi o que a gente observou lá no Horto. Tá? Porque esse macaco do Horto foi visto numa condição que não seria visto por em nenhum outro local, porque ele morreu dentro da floresta, né, e foi visto por um vigia, né, que fazia a patrulha do local. Não seria um macaco que seria avistado pelo munícipe, por exemplo. Tá? Esse slide, passou dois. Esse slide tem uma perspectiva um pouco diferente, né? Imagine que você está flutuando sobre Campinas, mais ou menos, e você está olhando para a cidade de São Paulo. Aliás, um pouco antes, flutuando sobre mais ou menos Monte Alegre e olhando para a cidade de São Paulo, você consegue ver os corredores principais de dispersão. Hoje, o que está em vermelho são os afetados e o que está em laranja são os corredores que são prováveis, mas ainda não foram afetados. Tá? Então, dá para perceber que o vírus chega, né, desce em sentido sul, a região metropolitana, e ele circunda pela GVE de Osasco. Tá? Passa por Cotia, Itapecerica da Serra, volta à cidade de São Paulo, na região de Marcilac, e segue pela margem do Rio Branco, né, que nasce em Marcilac, e desce para Itanhaém, né, onde aconteceu o caso humano. Tá? O que a gente percebeu, que o vírus tem uma capacidade de dispersão maior, né, e provavelmente, isso é feito provavelmente pelo mosquito, né, principalmente os gênero Haemococcus, né, uma capacidade maior de dispersão nas bordas da floresta. Então o vírus ele provavelmente chegou ao Horto, e não foi por acaso que ele chegou no Horto primeiramente, mas foi porque ele passou pela borda da Estrada da Santa Inês. Tá? Então ele tem uma dispersão maior pelo efeito de borda. O mosquito provavelmente voa mais no efeito de borda. E também por isso ele deu toda a volta na região metropolitana e chegou em Marcilac pelo outro lado. Tá? Eu tenho mais um. Então, esse é o panorama atual, né, total, com todas as áreas que provavelmente vão ser afetadas, né, e com as datas prováveis de chegada do vírus. Então, a gente tinha. Né, e isso que faz a antecipação da vacinação, que a Helena vai falar, né, no período da tarde. A gente já conseguiu, por exemplo, dizer que o vírus chegaria no Vale do Ribeira, né? Então a reunião com o Vale do Ribeira já foi feita há um mês e meio atrás, né? O vírus chegou agora, né? O Vale do Paraíba, a região de Taubaté, a gente fez o alerta que provavelmente o vírus também está entrando pelo Rio de Janeiro, né? Embora a gente tenha poucos dados sobre o Rio de Janeiro, mas é possível dizer que o corredor funciona de norte e sul da mesma forma, né? Então está vindo do Rio de Janeiro também. Então os municípios de Bananal, Arapeí, Queluz foram alertados que eles vão receber o vírus do lado do Rio também, não só do lado de São José dos Campos, né?
E as entradas para o litoral norte, que ainda não tem registro, mas já estão alertados que vai acontecer também. Tá? Então, provavelmente, a descida da serra se dá principalmente pelas áreas com corredores que fazem borda florestal. Então, são as estradas, gasodutos, linhas de transmissão. Né? Então, a gente identificou Itanhaém, Cubatão, Bertioga, Caraguatatuba e Ubatuba como as cidades para a entrada do vírus no litoral. Então, todas essas cidades foram alertadas já. Tá? E o último é esse slide mostra, de um lado, a região metropolitana de São Paulo, nessa mancha mais branca, todos os corredores em vermelho, os que já aconteceram, e em laranja, os que não aconteceram. À direita tem um gráfico da ocorrência de primatas positivos, né, o eixo Y é a latitude da ocorrência e o eixo X é a data. Tá? Então, a gente consegue ver, eu vou apontar aqui para ficar mais fácil, esse aqui são os casos ocorrendo ainda no primeiro semestre do ano passado, né? Entra no inverno com uma dispersão mais lenta, e a hora que chega na entrada da primavera, você vê que a velocidade de dispersão aumenta muito, formando uma curva binomial, né? Mostrando esse sentido norte e sul. Tá? E hoje nós temos aí uma aceleração dos casos, saindo um pouquinho da curva, que são os casos aqui, já chegando no sul de São Paulo. A gente consegue determinar isso pela latitude. Esses são o cluster de Monte Alegre do Sul. Tá? Esse cluster é o cluster aqui de Jundiaí, o cluster de Mariporã e o do Horto Florestal. E a gente já consegue perceber nitidamente que aqui em fevereiro está se formando um novo cluster, que é o da região sul de São Paulo. Tá? Então, Itapecerica, Embu-Guaçu, Marcilac, Parelheiros, Grajaú, né, formando um novo cluster de circulação viral. Né? Então, seria, né, isso mostra, né, seguindo esse corredor da esquerda, passando por Osasco, que depois de Mariporã e o Horto Florestal, essa área sul da cidade de São Paulo, divisa com Itapecerica e Embu-Guaçu, é um novo centro de amplificação viral, né, e de risco à saúde humana. Tá? Eu vou encerrar, agradeço a atenção, tá? E depois eu fico à disposição para dúvidas. Pô, Adriano, está cada vez diferente, né? Está aumentando muito. Eu vejo essa apresentação quase que semanalmente e cada vez aumenta mais a situação. Eu queria só destacar para vocês o susto que nós tivemos quando pulou para a região de Campinas. A febre amarela sempre ocorreu, quando ocorreu em São Paulo, na região oeste. E não saía de lá, é a área de recomendação de vacina. Quando chegou o início do ano passado, para nós estava acabando a febre amarela. Nós falamos, vai acabar a febre amarela. E de repente, pá, dá um pulo para a região de Campinas. O que aconteceu? Não dava para entender. Não dava para entender. Como que, ainda mais que nós estamos num planalto e depois desce, o que aconteceu? Não era previsto essa chegada, nós não sabíamos o que tinha acontecido. Pô, o que está acontecendo? Aí quando o Adriano traz esse estudo, começou a ter lógica nos caminhos que acontecem. Nós tivemos uma entrada em São Paulo, na região oeste, por um lado de Minas, de repente entrou por uma segunda entrada pela região de Poços de Caldas, em Minas, e quando se percebeu isso que ele mostrou, nós víamos que estava fadado a caminhar para São Paulo, como ele contou aqui. E ele mostrou que foi tudo por área de reflorestamento que aconteceu naquela região, que deu essa contiguidade em matas. A primeira ideia que eu tive, de maneira assim meio terrorista, até comentei a semana passada com o secretário do Meio Ambiente do município, que nós estávamos falando lá, deu vontade de cortar todas as árvores do reflorestamento, para não chegar em São Paulo. Ele falou, pô, te mato, onde já se viu falar uma coisa dessa? Claro que foi um ganho enorme, nós temos São Paulo, ajuda o clima, o reflorestamento, mas isso era uma previsão do que podia acontecer, que de fato aconteceu. E foi, como eu repito, porque isso é importante para nós começamos a perceber aonde ia chegar com uma boa antecedência, no inverno mais fácil, porque a velocidade é mais lenta, quando chega no verão que chove, tem mais mosquito, vai mais rápido, né? Isso aumenta 3 a 4 vezes a velocidade, né? E isso possibilitou que todas as áreas que chegaram o vírus, nós já tínhamos começado a vacinar, e algumas estavam em quantidades altas de vacinação. Por exemplo,
Mairiporã, que foi o maior número de casos, quando chegou lá, nós já tínhamos uma cobertura vacinal razoavelmente boa. Mas é que é muito difícil entrar em algumas regiões de Mairiporã, como vocês puderam ver, né, que foram praticamente áreas de invasão. Bom, é só para mostrar que esse novo instrumental teve um impacto importante e certamente mudou, porque antes a gente tinha uma casa de vacina, a gente vacinava em volta, e não era para vacinar em volta, que vai assim, ele vai caminhando. Então aí nós começamos a perceber e se tornou muito mais eficaz a proteção da população pelos caminhos trilhados. Muito bem. Dalton. Dalton é superintendente da SUSEM, né, onde o Adriano trabalha. O senhor vai falar. Obrigado, professor. Enquanto eles colocam a minha apresentação, queria cumprimentar todos presentes. É muito bom ter um evento com casa cheia, né, a importância do tema. E parabenizar, sei que o doutor Davi já colocou, o doutor Marcos, a doutora Regiane, mas parabenizar todas as equipes, principalmente as equipes de campo, da vigilância e de controle de vetores, por todo esse trabalho que a gente vem realizando aí em conjunto, e sem essa integração e sem essas equipes não seria possível. Eu vou apresentar alguns números que são impressionantes com a demanda de atividades e a demanda de produção de material. Estava conversando com o Renato do IAL ali. Ele disse que não tem mais onde guardar a amostra, seja de macaco, seja de primata não humano, seja de mosquito. Eu vou apresentar um pouco de o que é a vigilância entomológica e como é que nós estamos atuando, as equipes da Secretaria Estadual junto com as equipes municipal. A proposta é nós identificarmos os vetores, isso é amplamente conhecido na bibliografia, mas é nós avaliando a situação epidemiológica, avaliando essas informações que o doutor Adriano colocou, identificar quais vetores ou possíveis vetores estão circulando naquela área de notificação de epizootia ou de casos suspeitos. Assim que nós recebemos a notificação, seja de primatas não humanos ou de caso suspeito ou confirmado pela vigilância epidemiológica, seja regional ou municipal, nós já organizamos, fazemos a avaliação do LPI, do local provável de infecção, e fazemos todo o planejamento para realizar a pesquisa entomológica. Já me perguntaram quanto tempo dura, quanto tempo demora essa pesquisa. Isso varia muito da localidade. No mínimo é 1 dia e no máximo 3 dias, mas isso pode se prolongar de acordo com a quantidade de vetores que a gente consegue capturar naquela localidade. O objetivo é identificar os locais, né, com presença dos potenciais vetores, e nós temos hoje em torno de 6 espécies mais prováveis como vetores da febre amarela. Do gênero Hemagogos, do gênero Sabetes, e é muito interessante essa figura que eu coloquei no slide. Ele mostra que o Hemagogos ele tem uma posição no momento de se alimentar muito parecido com a da Aedes aegypti, porque eles pertencem à mesma tribo, a tribo Aidini. Já o Sabetes pertence a uma outra tribo, a tribo Sabetine, e ele já tem uma outra posição, meio que inclinado, e ele tem uma característica das patas posteriores, ele manter ela elevada e apontando para frente. Bom, a pesquisa entomológica, então, como eu estava colocando, identificado o LPI, ou o local da epizootia, é delimitado a área e os pontos de coleta. Ela pode ser realizada através de pulsar manual, um aspirador manual, o aspirador elétrico, ou como a doutora Regiane colocou, ou então com a plataforma. Por que a plataforma? Porque esses dois gêneros eles têm um hábito diurno, e o período de maior atividade deles é durante o dia, entre as 9 e as 15 horas. E como eles se alimentam principalmente dos primatas não humanos, esses primatas se localizam nas copas das árvores,
Então, quando você realiza essa pesquisa na copa da árvore, você tem uma probabilidade muito maior de coletar não só espécies dos gêneros, como um número maior de exemplares. Esse material coletado no campo ele é acondicionado em nitrogênio líquido, porque o objetivo não só identificar a espécie, identificar o vetor, mas sim identificar se ele está infectando ou não, porque isso vai ser uma informação importante no fechamento daquele caso. Esse material ele é levado para o laboratório de entomologia médica, é feita a identificação dos exemplares, é feita uma triagem e as principais espécies vetoras são encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz para que seja realizado o sequenciamento e a identificação da infecção ou não. De abril de 2016, desde que iniciou o primeiro caso, aquele óbito de Badibacite, até janeiro de 2008, esse é o mapa das pesquisas entomológicas realizadas. Então, nós realizamos uma avaliação em 160 municípios, que equivale a 25% do estado, em 567 localidades. E desses 160 municípios com pesquisa entomológica, em apenas 54 municípios foram identificadas essas possíveis presenças de vetoras. E a maioria das nossas pesquisas são em casos de epizootia. Na região metropolitana, já nos últimos 4 meses, onde a doutora Regiane colocou que aflorou, aí aumentou o número de casos, a gente, na região metropolitana de São Paulo, pegando o Vale do Paraíba, Sorocaba e Campinas, nós também realizamos essas avaliações. Já na região, indo sentido sul do estado, região de Sorocaba, sentido Paraná, as nossas pesquisas já estão sendo realizadas em cima de casos suspeitos. Aqui as principais espécies encontradas nessas nossas pesquisas entomológicas, então foram um total de quase 7.000 exemplares coletados durante esses 2 anos, e o número aí das principais espécies, tanto o Hemagogus jantinomes como o Leucocelenus, como o gênero Sabetes. É importante observar que mesmo nessas pesquisas, no próximo slide eu vou estar mostrando aonde nós encontramos esses mosquitos, mas a maioria de mosquitos encontrados foram a Aedes albopictus e a Aedes scapularis. Esse próximo slide ele mostra aonde nós fazemos a pesquisa, que é na mata, na margem da mata, ou periurbano, na área urbana próximo à mata. Então, a nossa característica não está fugindo do que descritivo na bibliografia. São vetores silvestres, onde a maior densidade deles estão na mata ou próximo da mata. Por que nós estamos coletando muito escapulares e albopictus? Porque são espécies de Aedes que vivem numa transição, num ambiente de transição entre mata e o ambiente urbano. Então, nós temos aí quase 97% de todo material desses prováveis transmissores coletados, eles foram na mata ou na margem da mata. Aqui os municípios onde foram realizados as pesquisas entomológicas, e os círculos azuis são os municípios onde foram encontrados os vetores, prováveis vetores do vírus da febre amarela. O tamanho do círculo representa a quantidade de mosquito encontrado no município ou na localidade. Bom, existe uma nota técnica da CCD, da Secretaria Estadual de Saúde, e uma nota informativa número 22 do Ministério da Saúde de 2017, que falam sobre as ações de controle vetorial. Então, todo o controle de vetor em área urbana ou periurbana deve ser desencadeado a partir da notificação de um primata não urbano ou de casos humanos. É feita a avaliação do local, a doutora Regiane já mostrou algumas situações que nós encontramos, então é muito importante que você avalie o LPI, o local provável de infecção, para
elaborar um planejamento de ação, de controle ou de bloqueio, porque você tem situações onde você tem área urbana, área residencial muito próxima à mata, ou você tem os casos onde você tem o imóvel, o LPI, inserido isoladamente no meio da mata. Feito essa identificação, as ações são as mesmas ações em área urbana, eu repito, urbana, periurbana, que nós executamos hoje para o Aedes aegypti. Eliminação, num primeiro momento, confirmando o caso, eliminação de adulto, com nebulização portátil ou pesada, e eliminação de criadouros para você evitar que novos mosquitos nasçam. Nas áreas periurbanas, quando o LPI está numa borda da mata ou numa área periurbana, é delimitado aí um raio de 300 a 400 metros a partir da borda da mata, no sentido urbano. Aqui, só para nós termos uma ideia dos municípios que foram trabalhados com controle larvário, eliminação de criadouro e controle de adulto, eu acho que isso é o ideal. Não adianta você fazer um controle de adulto sem ter um controle larvário, você elimina o adulto, mas daqui a 15 minutos você tem novos adultos emergindo. E aí, na área urbana, nós falamos do nosso conhecido Aedes aegypti. Segundo o levantamento realizado pelos municípios aqui presentes, esse é o mapa da infestação do índice predial de janeiro e fevereiro de 2018. Nós temos uma situação de risco com um índice predial elevado na região oeste do estado, isso não é novidade. O que nos chama muito a atenção, principalmente neste período em que foi confirmado o primata não humano positivo em Pereira de Toledo, quase divisa com Iguape, é a região do Vale do Paraíba, é uma região que está registrando o índice de infestação para Aedes aegypti elevado e, como vocês sabem, foi detectada a Aedes albopictus infectado na região noroeste de Minas. Existem algumas amostras da Bahia também para revalidação pelo laboratório de referência de Aedes albopictus infectados. Então, a Aedes albopictus passa a ser uma preocupação nossa. E no LIRA de janeiro e fevereiro de 2018, o nível de infestação do estado por Aedes albopictus é este mapa que eu apresento, mais uma vez, chamando a atenção do Vale do Ribeira, Litoral Norte e alguns municípios aqui do Vale do Paraíba, para o elevado índice de Aedes albopictus. E a SUSEM também realiza um monitoramento mensal por região. Ela realiza o índice de Bretô por região e os índices regionais de janeiro e fevereiro são esses dois mapas. Vocês podem verificar a mudança de extrato que existe de um mês para o outro, mas isso pode significar uma mudança apenas no limite ali de 3,9 para 4. Mas é importante que são os meses que a gente tem os maiores níveis de infestação no estado como um todo. E, para finalizar, só os principais criadouros que nós encontramos no LIRA, né, que são registrados no estado de São Paulo. A maioria, tanto para uma espécie como para outra, são os criadouros móveis, e vindo a seguir os passíveis de remoção. Os criadouros móveis são aqueles criadouros que eles podem ser modificada a sua estrutura, uma laje, pode ser uma calha desobstruída, tal. São aqueles que você modifica a estrutura, você não retira do imóvel, e os removíveis, os passíveis de remoção, são aqueles que você remove, normalmente é descartado, material de reciclagem, enfim. Eu acho que seria isso que eu tinha para apresentar sobre os vetores. Obrigado.